Olá pessoal, meu nome é Larissa Panco, sou consultora jurídica do Grupo Negócios Públicos e o tema que eu gostaria de tratar com vocês hoje tem sido bastante recorrente na consultoria, em especial se considerando o atual contexto de inadimplemento generalizado por parte da administração pública, inclusive com o fisco. O assunto que a gente pretende abordar hoje, então, é a possibilidade da contratação de serviços públicos essenciais, a exemplo da contratação dos Correios, de água, luz, junto a empresas estatais em regime de monopólio que se encontrem em situação de irregularidade fiscal. Bom, então vamos entrar agora no conteúdo que eu programei para vocês. Para deixar melhor ilustrado esse questionamento, o que nós poderíamos tentar avaliar? É possível a contratação dos Correios, ou melhor, dos serviços prestados pelos Correios, mesmo que eles se encontrem em situação de irregularidade fiscal? Porque os Correios são um exemplo das tantas empresas estatais que prestam serviços públicos essenciais. E nesse caso específico dos Correios, alguns desses serviços são prestados em regime de monopólio, o que significa dizer que eles não podem ser prestados nem por outras entidades públicas, nem privadas. Bom, de acordo com a Lei 6.538 de 78, no artigo 9º, estão descritas as atividades que são exploradas em regime de monopólio pelos Correios. São elas: primeiro, o recebimento, transporte e entrega no território nacional e a expedição para o exterior de carta e cartão postal. Segundo, o recebimento, transporte e entrega no território nacional e a expedição para o exterior de correspondência agrupada. E, por fim, a fabricação e a emissão de selos e de outras formas de franqueamento postal. O nosso questionamento de hoje é bem no sentido se essas atividades que são prestadas pelos Correios ou por outra empresa estatal em regime de monopólio poderão vir a ser contratadas mesmo que essas empresas se encontrem em situação de irregularidade fiscal. E esse questionamento se deve ao fato de que o inciso 13 do artigo 55 da Lei 8.666 disciplina que ao longo de toda a execução do contrato, inclusive para fins de prorrogação, vai ser um dever do contratado a manutenção das condições da habilitação. Então, pretendendo contratar ou prorrogar um contrato junto a uma empresa estatal em regime de monopólio que se encontra em situação de irregularidade fiscal, a administração pública vai se encontrar em xeque diante de dois contextos diferentes: o cumprimento do que dispõe o inciso 13 do artigo 55 da Lei 8.666 e essa necessidade da manutenção da prestação desses serviços. Pois bem, ainda que contrariando o disposto na Lei 8.666, o entendimento que vem se consolidando no âmbito do Tribunal de Contas da União é que essas empresas estatais que prestam serviços essenciais em regime de monopólio, ainda que se encontrem em débitos perante a Receita Federal, Estadual e Municipal, vão poder ser contratadas. Isso exatamente para se evitar uma descontinuidade na prestação do serviço. Para isso, o Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão 1402 de 2008, se manifestou no seguinte sentido: as empresas prestadoras de serviços públicos essenciais em regime de monopólio, como é o caso dos Correios com relação às atividades que a gente já listou, ainda que inadimplente junto ao INSS e ao FGTS, poderão ser contratadas pela administração pública. Mas, para isso, o Tribunal de Contas da União depois coloca as seguintes ressalvas. Caso venha se deparar com as hipóteses retratadas nesses autos, deverá ser exigida da contratada, primeiro, a regularização da situação e, junto com isso, essa ocorrência de irregularidade deve ser reportada junto aos órgãos arrecadadores, nesse caso, o FGTS e o INSS. Então, o Tribunal de Contas da União diz, sim, vai ser possível a contratação das estatais em situação de irregularidade fiscal, mas cumpridos esses requisitos. Entendimento este que também veio a ser adotado posteriormente pela AGU por meio da orientação normativa 9 de 2009, que diz: a comprovação da regularidade fiscal na celebração do contrato ou no pagamento dos serviços já prestados, no caso de empresas que detenham um monopólio de serviço público, pode ser dispensada em caráter excepcional, desde que previamente autorizada pela autoridade maior do órgão contratante e, concomitantemente, desde que a situação de irregularidade seja comunicada ao agente arrecadador e à agência reguladora. Então, consolidando esse entendimento do Tribunal de Contas da União e da AGU, o entendimento que a Consultoria de Negócios Públicos adota é no sentido de que vai ser possível, sim, a contratação de empresas estatais em regime de monopólio, a exemplo desses serviços postais prestados pelos Correios, ainda que elas se encontrem em situação de irregularidade fiscal, desde que cumpridos os requisitos apontados pelo TCU e pela AGU, que são a cobrança desse débito
junto à entidade que vai ser contratada e, junto com isso, reportar-se essa ocorrência aos órgãos arrecadadores. E todas as referências que foram feitas menção, vocês acompanham agora na tela. Tanto a lei, a jurisprudência do TCU e a orientação normativa da AGU. Bom, espero que vocês tenham gostado, que tenha esclarecido um pouco mais as dúvidas de vocês e a gente se encontra no próximo vídeo.